Olá, eu nunca vi nada como o que está acontecendo no mundo, mas falando mais do Brasil, embora o mundo inteiro esteja na mesma situação. Nunca vi nada parecido com o que está acontecendo agora. E espero que eu não veja mais. Esta assim chamada pandemia, esse conceito mudou ao longo do tempo, e veremos por quê. Está mostrando uma face dos seres humanos lamentável. Olha, eu já estou caminhando para 51 anos de formado médico. E mais 7 anos de faculdade, parei um ano, 58 anos que eu lido com esse negócio de medicina, e diversas especialidades que eu tive que fazer estágio, etc. E antes disso mesmo, desde criança, adolescente, eu fui paciente, como todos nós fomos pacientes de médicos, pacientes de hospitais, eventualmente. Eu, felizmente, nunca me submeti a nenhuma cirurgia, a não ser postectomia, que é a famosa fimose. Que é fazer mais tarde o que os judeus fazem na hora que nascem. É a mesma coisa. É o bris. Então, mas tive muito problemas na infância, inclusive nessa própria área de hoje em dia está tão na moda, a área respiratória. Eu tive bronquite asmático até 12 anos mais ou menos, nunca mais tive. Aí sempre ligado a alguma coisa médica e também sempre vendo e lendo e sabendo de coisas que estão acontecendo. Eu nunca vi um negócio como esse. Eu vou começar com algo uma mentira que pode ser uma coisa engraçada, mas que, na verdade, revela a tristeza em que nós estamos metidos. Uma atriz da Globo declarou que ela e, se não me engano, a filha, coincidentemente, pegaram malária na praia do Leblon. Ora, o que se pode deduzir disso aí, já que malária aqui no Rio de Janeiro não é endêmica de maneira nenhuma, e malária costuma ser uma doença endêmica. Aonde ela dá, ela permanece. As zonas de malária. O que se calcula é que ela provavelmente teve que comprar hidroxicloroquina para tratar de algum resultado do PCR positivo e, como é de esquerda, ficou com vergonha de tomar o remédio da direita, que é a hidroxicloroquina, que eu vou falar mais tarde sobre ela, aqui agora, nesse vídeo. Mas isso só pode... É raro, pode ser. Eu gostaria de ver os exames e inclusive, examinar o que está acontecendo, avisar as pessoas que moram no Leblon que se cuidem, porque tem o anófelis, que é o vetor, o mosquito vetor da malária, por aí. Isso eu não sou falar há anos, há décadas, aqui no Rio de Janeiro. Mas o pior não é isso, é que imediatamente o seu Herr Witzel decretou isolamento total da praia do Leblon. Atenção, praia proibida. Risco de malária. Eu acho que isso, se qualquer sujeito que entenda um pouco, tem que ficar abismado de um troço desses. Um dos bairros mais turísticos do Rio de Janeiro
é o Leblon. Tem muito turista. Ipanema, mas no Leblon é também um bairro bastante frequentado por turistas, tem bons restaurantes, hotéis, etc. E imagina o prejuízo que isso vai causar. Porque esse pessoal de fora, eles veem o nome malária e ficam apavorados. Com toda razão, porque a malária é uma doença muito chata, muito triste. Inclusive, a cloroquina, ou a hidroxicloroquina, ela não tem um efeito tão grande na malária quanto como prevenção. Eu acho que essa moça está mal informada, se é que ela está com malária. Ou é aquilo que se deduz que seja possível. Ficou envergonhada de usar a droga da direita. Mas esse é o ponto principal, vamos dizer, que deve ser discutido. Ora, medicina é um assunto para médicos. E está na boca do mundo comentários sobre medicina. Todo mundo agora é médico. Todo mundo diz tudo. Olha, vou dar um exemplo. O Bolsonaro botou uma caixinha de cloroquina e disse: eu tive Covid-19 e curei com hidroxicloroquina. Todo mundo diz assim. Isto é confirmação científica de que a hidroxicloroquina funciona. O que é isso? Confirmação científica é algo extremamente complicado. E não é necessário que seja, porque a medicina é, em grande parte, se não na sua maior parte, prática. Então, se há a indicação de que esse remédio funciona, ou de que qualquer remédio funciona para determinados sintomas, por que não usá-lo? Toda a discussão está entre pessoas que não entendem absolutamente nada. Qualquer sujeito está dando pitaco, dizendo que tem que tomar hidroxicloroquina, e outros dizem que não, como da imprensa, por exemplo. Porque transformaram, antes do Bolsonaro, Trump disse e fez a propaganda da hidroxicloroquina. Agora, em primeiro lugar, existe algo importante a ser dito. É óbvio que um remédio barato, como a hidroxicloroquina, ele tem a oposição da Big Pharma, como se chama. Os grandes laboratórios farmacêuticos que ganham muito dinheiro para fabricar certos remédios, como aqui nesse caso seria o Remdesivir, que também não está dando grandes resultados para essa pandemia. Mas nós temos também que ver o outro lado da Big Pharma. A fortuna que custa chegar a um medicamento. Eu não defendo, ou melhor, defendo desse ponto de vista que vou falar agora, e ataco a Big Pharma quando ela se conduz de uma maneira, os laboratórios se conduzem de maneira assassina, inclusive. Mas a Big Pharma também gasta muito dinheiro. Você sabe em quanto tempo? Há uns anos atrás, eu estive numa mesma reunião com a diretora de marketing do laboratório Merck. Há uns 10 ou 12 anos atrás, nos Estados Unidos. E trocamos algumas ideias, eu como médico e com essa ideia com a Big Pharma, então conversamos depois pessoalmente, e ela me deu várias informações e depois me mandou
em e-mail um monte de documentos. Olha, você sabe quanto tempo um medicamento, para poder ser aceito pela Food and Drug Administration, desde o momento em que se idealiza aquele remédio, tipo, bom, olha, isso aqui eu acho que vai funcionar. Desde que começam os testes in vitro, em animal, em anima nobile, como se chama, já chegar até ser usado no homem, a média é de 25 anos. Sem nenhum lucro. Só gastando, e gastando fortunas. Porque tem que passar por tantos processos, essa pesquisa, que ela não pode receber o aval da FDA antes de 25 anos, em média. Alguns levam mais tempo, outros levam menos. Depende. Agora, posso garantir para vocês que vacina nenhuma leva o tempo dessa vacina russa que já estão vendendo. Isso é falso, isso é mentira. Não tomem. Ou é água pura, água destilada, ou coisa pior. Porque fazer uma vacina em 3 meses, 4 meses, que tenham começado em fevereiro, são 6 meses, estamos no mês 8, são 6 meses. Isto é falso, isto é mentira. Não usem esse troço. É dificílimo. Quero vê-la passar pela FDA. E não tem nada a ver com os Estados Unidos, contra a Rússia, com nada disso. Eu não sei, aí a Anvisa aqui parece que não está se manifestando. Eu não ouvi nenhuma manifestação. Os governadores estão mandando. Todos leigos estão mandando. Nessas coisas. Isso é um absurdo. É uma mentira. Posso assegurar que isso não é vacina coisa nenhuma. Nem a vacina chinesa, que também dizem que já chegou. Então, interessante que o senhor Dória fez a vacina chinesa e agora está com, diz ele, com Covid. Mas ele anunciou isso com um sorriso tão encantador que eu acho que ou ele não está dando a menor bola, como eu não dou, para esse troço, para essas pandemias, ou ele está gostando de ficar doente, sei lá, não tô entendendo qual é. Mas a Big Pharma gasta muito dinheiro também. Então nós devemos ter consciência do quanto essas pessoas ajudam a humanidade e ajudam inclusive a humanidade não por benfeitoria, porque isso é mentira. De maneira geral, eu tenho falado muito das charities aqui. Aliás, novamente, usei filântropo em vez de filantropo, porque eu acho filantropo uma coisa horrorosa, essa palavra. Não vou usar. Essas filantropias, esses negócios, a grande maioria tem coisa escondida por trás. Então, a Big Pharma, ela gasta muito dinheiro e cobra muito caro pelos remédios. Os remédios poderiam baixar muito de preço. Desde o início, que eu escrevo lá no Twitter, e falei aqui não, mas quando eu trabalhava na Rádio Vox, quando eu era locutor da Rádio Vox, eu várias vezes falei, Bolsonaro, tira os impostos dos remédios. Você vai adquirir além de ser justo, não cobrar imposto sobre medicamentos, como você vai conseguir uma popularidade súbita entre de todos os lados. Muita gente vai negar por razão ideológica e tal, mas no fundo você vai ter um capital para usar politicamente. Além do que isto é justo. Não é justo o que nós pagamos imposto por medicamento no Brasil. Isso é absurdo. Isso é uma loucura. E a culpa é da Big Pharma? Não. Vocês vejam a composição, eu não tenho aqui agora, mas vocês vejam a composição das medicações, dos preços e dos impostos que recaem sobre ela, para vocês verem o que o governo está roubando de quem está doente.
Dos bancos, não. Ah, não. Os banqueiros não pagam grandes impostos, estão muito bem de vida e um banqueiro como ministro da Economia, por enquanto. Mas isso tudo é importante, mas tem mais dois pontos importantes. O primeiro que eu disse que eu ia falar da pandemia, do conceito de pandemia. O conceito de pandemia antes era decretado por vários governos, como foi na febre espanhola, na gripe espanhola. Agora, depois que se fundou a Organização Mundial da Saúde, só esta organização é que pode declarar pandemia. E que foi o que aconteceu nessa do Covid. Mas eu já falei aqui, e repito, a OMS não tem nada a ver com medicina nem com saúde. É um órgão político. E é um órgão que foi feito para mudar a mentalidade das pessoas. O seu primeiro diretor, e agora eu vou ler aqui uma coisinha que está no livro que eu estou vendendo. Eu vou dar mais uma dica aqui. O primeiro diretor da OMS foi um general do Exército canadense e psiquiatra. Foi vice-ministro da Saúde, chefe do Departamento Nacional de Saúde e Bem-Estar Social do Canadá, e apresentou um artigo que seria interessante ler mais. Quem entende? Não estou sugerindo para leigo, porque é The Psychiatry of Enduring Peace and Social Progress. Nesse artigo, ele diz, entre outras coisas, o único denominador comum de todas as civilizações é a única força psicológica capaz de produzir todas as perversões, é a moralidade. O conceito de certo e errado, esse veneno que já foi descrito desde o início dos tempos, os frutos da árvore do conhecimento e do mal, do bem e do mal. Por muitas gerações curvamos nosso pescoço à canga da convicção da existência de pecados. E engolimos todos os tipos de certezas venenosas com que os nossos pais, professores das escolas dominicais e comuns, políticos, padres, jornais nos alimentaram com o interesse de nos controlar. Produzir uma geração de cidadãos maduros, veja bem, isto é a Organização Mundial de Saúde, é isto. Sempre foi, desde o início, foi Chaizong que deu esse viés para a OMS. A tarefa maior é a reinterpretação e erradicação final dos conceitos de certo e errado, de bem e de mal, que tem sido a base da formação das crianças, e a substituição da fé nas certezas dos mais velhos pelo pensamento racional. Estes são os objetivos de praticamente toda a psicoterapia e educação efetivas. Ao sugerirmos que devemos parar de ensinar moralidade e o veneno do certo e errado, ao invés de proteger a integridade intelectual original das crianças, somos tratados como hereges e iconoclastas. O pretexto é que abandonar totalmente os conceitos de certo e errado produziria pessoas não civilizadas. Mas o que ocorreria seria tomarmos o poder sobre nosso próprio destino, gentilmente pondo de lado as maneiras erradas dos mais velhos, se for possível. Se não for possível, de forma gentil, deverá ser feito de forma grosseira ou até mesmo violenta. Esta é a base formativa da Organização Mundial de Saúde. O que é que isso tem a ver com decretar a pandemia? Nada. Quem sustenta a Organização Mundial da Saúde já foi falado por mim aqui em
programas anteriores, eu não vou repetir. Mas eu estou muito mais preocupado, e é isso que eu gostaria de ir mais a fundo, com o que estão fazendo com as crianças. Há síndicos que fecharam os playgrounds e as piscinas comuns por causa dessa pandemia. Não há nada que indique que crianças não possam jogar seu futebolzinho, jogar seu basquete, fazer o que bem entender. Criança, o índice de mortalidade infantil desta Covid é 0. 0,0 na infância. De 0 a 15 anos. Depois, se houver alguma complicação, adolescentes, 15, 16, 17 anos, só se tiverem já doenças prévias muito graves, ou forem, por exemplo, diabéticos juvenis, diabéticos infantis, que também têm uma baixa de imunidade. Mas nas crianças é 0 o risco. Qual é o risco? Se a criança vai lá para baixo, ela pode pegar o vírus, quando subir para casa, a pessoa transmite para os mais velhos. E por que os mais velhos não podem sair para a rua? O que é que causou o grande número de mortes na Itália? Foi o confinamento. Essas pessoas que continuam confinadas até hoje, ao saírem para a rua, repito novamente isso, eu sei que já disse 2, 3 vezes, estão com a imunidade muito baixa. Porque então, estão pegando essas coisas que a gente tem que pegar. Vírus, bactérias, etc., que estimulam a nossa... É a mesma coisa que um país que nunca foi atacado por ninguém, nem pensa em ter, como Costa Rica não tem forças armadas. Agora, qualquer país que tenha algo que desperte desejos guerreiros nos seus vizinhos ou coisa parecida, desenvolve o seu exército, a sua força aérea, a sua marinha. Até a Bolívia tem marinha, não sei para quê. A Hungria parece que é um pouco mais séria, não sei se tem. Mas parece que tem sim. Tem. Almirante Horthy foi um dos grandes ditadores da Hungria. Almirante Horthy. Almirante. A Hungria tem um lago chamado Balaton e passa o rio Danúbio por dentro dela. É só. Mas tinha marinha. Ora, o que estão fazendo com as crianças, impedindo de frequentar a escola, e agora o que estão preparando para a volta às aulas presenciais, uma cadeira sim, 3 não, todo mundo de máscara, não tem recreio, porque as crianças não podem brincar. Tem lugares que vai ser assim, a criança tem 3 dias de aula, as outras têm os outros 3, não se junta mais. Vocês já imaginaram que tipo de formação psicológica, que é a minha área, e moral, que é de todos nós, ou deveria ser, que essas crianças vão ter? Isso é uma estimulação, e isso eu falo como técnico, é uma estimulação da paranoia em crianças jovens, que vão se transformar em pessoas que nunca vão poder apertar a mão de um outro, de uma outra pessoa. Mas será que ele está com vírus? Opa! Vai a um cinema, vai ficar procurando um lugar assim que não tem ninguém do lado. Chega um cara, senta do lado e sai correndo. É isso, não estou brincando não. É isto que estão preparando para os nossos netos, já no meu caso. Filhos para alguns. É isso que estão preparando. Um futuro desastroso. Psicológico e moralmente desastroso. É estimular aquilo que aquela carga de paranoia, que se pode chamar em termos leigos de desconfiança, que é a paranoia, uma exacerbação da desconfiança. A desconfiança é uma coisa necessária para viver. Você tem que ter um certo grau de paranoica para olhar, inclusive, se o sinal está aberto ou fechado para atravessar a rua.
Se você não tiver nenhuma suspeita na vida, você vai atravessar a rua, porque não tem problema, não tem que não exista automóvel e vai morrer. Então, isso é normal, é preciso que as crianças vão aprendendo isso. Mas da forma com que está sendo feito, isso vai levar a estruturações mentais extremamente graves. É um crime, e eu assino embaixo, eu me responsabilizo pelo que eu estou dizendo, pelo que eu conheço de 40 e poucos anos de psicanalista e mais um pouco de psiquiatra, eu me responsabilizo, assino embaixo se precisar. Isto é um crime que estão fazendo com as nossas crianças. É um crime com o futuro dessas crianças. O que vai acontecer com essa gente? Nós temos o nosso grau de desconfiança de pessoas desconhecidas. Nunca vi, tal. Até, bom, conheci o cara daqui a um mês, eu digo, pô, esse cara é legal, bom sujeito, vou lá para casa, vamos tomar uma cerveja junto, tal. Tudo bem. Mas isso não vai acontecer mais. Todo mundo vai ser um perigo para todo mundo. Olha, e quem está me ouvindo, normalmente são adultos. E vão achar exagerado o que eu estou dizendo. Porque está todo mundo já com a mente formada. Então, é claro que... Mas isso já está acontecendo. Vou dar um exemplo, antes de dizer a conclusão do que eu ia falar. Eu soube de um caso de uma pessoa que estava descendo no elevador, parou num andar, abriu a porta e uma pessoa perguntou, está descendo ou subindo? Está descendo. Pode ir. Pode, por que não? Está descendo, não quer descer? Não, vai sozinha. Isso já está acontecendo com adultos. Em qualquer lugar está acontecendo, as pessoas não... Esse é cumprimento de cotovelo, isso é uma babaquice, isso é uma idiotice, uma coisa estúpida. Eu não cumprimento ninguém de cotovelo, ou me dá a mão ou não faço nada. Oi, bom dia, até logo, Paulo. É uma maluquice isso. Agora, isto já em adultos, porque a concorrência foi em adulto. E eu também tenho experiências com adultos. Mas as crianças estão ainda em formação. A mente humana vai se formando, determinados específicas situações mentais se solidificam já aos 5, 6 anos de idade. Mas o restante, que vai se colocando em cima disso, vai até 18, 19, 20, 21 anos, para formar bem uma mente. E que mente o que está se dando para essas crianças? O que futuro vai ter isso? Um futuro paranoico. Já basta, não basta de paranoias que já estão criando o racismo, as ideologias, os caras fazendo vídeos, como eu ouço alguns, eu desligo na hora, metendo o pau em alguém, só sabe falar isso. Aí o outro mete o pau de volta. Isso já está acontecendo. Já está acontecendo Black Lives Matter. Já está acontecendo um monte de coisa. Imagina como serão os adultos que hoje são crianças criadas dentro deste caos criminoso em que eles estão sendo criados. Que não vão poder ter coleguinhas, amiguinhos, a festinha, aquela velha festa do pijama, vai para casa do amigo. Como? Não pode, não. Olha, o pai dele pode estar com coronavírus, ou outro vírus qualquer, porque depois dessa, como eles viram que deu certo, preparem-se, virão muitas mais. Podem ter certeza. Eles viram que deu certo. Se deu certo, já viu que vão fazer outras. E essas crianças que hoje estão se formando, principalmente os menores, de 5, 6, 7 anos de idade, são os que serão mais prejudicados pelo resto da vida. Eu fico por aqui com muita raiva do que estão fazendo com essas crianças. Isso é um crime e essas pessoas
deveriam pagar pelo que estão fazendo. Inclusive, e aqui eu digo, pais e mães. Por quê? Porque quando se anunciou, ao menos eu vi hoje na televisão do restaurante, que em casa eu não ligo, eu vi que vai anunciar a volta às aulas em São Paulo, muitos pais estão preocupados. Ah, o que vai acontecer? Nada. 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 Não vai acontecer nada. Mas está todo mundo apavorado. Professores, eu acredito, da rede pública, então, que estão ganhando sem trabalhar, sem precisar ir lá fazer nada, porque tem muitos colégios públicos que não tem nem condição de ter computador para o pessoal na sala. Imagina. Bom, eu fico por aqui, agradecendo a paciência e a audiência, e voltaremos no próximo programa.